Eu sou Cirlei Carvalho, sou fundadora da Mercado Gestão de Carreira. Mais de 25 anos atuo nessa área de recursos humanos, ultimamente mais voltadas para a área de assessoria de carreira, recolocação de executivos, né? Sou psicanalista, mas a minha formação é toda voltada para a área social e organizacional. Mãe de 3 filhos, casada com o Giovanni e mãe da Giovana, do Guilherme, da Gabriela, e uma entusiasta dessa vida social, né, assim, no sentido de pensar que a gente pode fazer transformações muito importantes para esse mundo. E por isso eu, juntamente com a Tainá, estamos nessa caminhada trilhando um projeto lindíssimo que é o Moda Alegre. O Moda Alegre aconteceu para mim ainda na prefeitura. Eu trabalhava no Banco de Talentos, na gestão do ex-prefeito Nelson Marquesan, e a Tainá Vidal, ela era a primeira dama e começou com esse projeto do Moda Alegre, né? Então eu sempre achei assim, muito curioso o movimento da gente trazer as comunidades para a prefeitura, de poder valorizar os talentos. Eu sempre ela olhando para a moda, mas eu olhando para os talentos, eu olhando para o desenvolvimento dos talentos, eu olhando de que maneira a gente poderia pensar alguma coisa que pudesse trazer, né, esse pertencimento novamente das comunidades. Eu já estava também nesse momento com um movimento paralelo, olhando toda a história de Medellín, o que aconteceu em Medellín, as comunidades. Visitei a Universidade de Antioquia e ficava pensando assim, de que maneira, né, eu também com o meu trabalho, embora não fosse essa minha atividade na prefeitura, como é que eu poderia contribuir? E aí o tempo passou, terminou a gestão, e a Tainá me procurou para poder fazer um projeto com ela de carreira, né? Então ela queria que eu fizesse uma assessoria de carreira com ela. E a gente começou a falar do Moda Alegre. E aí eu fiquei muito impactada quando a Tainá começou a falar da história dela, porque de repente veio para mim como se assim era um chamado para caminharmos juntas. Eu sou filha de costureira, passei a vida inteira vendo todo esse movimento e caiu a ficha para mim que toda essa minha, sabe assim, essa coisa de parar no que estava acontecendo, na verdade, eu não estava me dando conta, mas era um reviver da minha própria história. Eu nasci e cresci olhando uma máquina de costura. Minha mãe dizia assim, pede bênção para a máquina de costura, né? Porque ela que mantinha toda a nossa casa, a educação, enfim. E aí eu falei para a Tainá, eu estou nesse projeto junto contigo, acho que a gente precisa olhar para as comunidades de uma maneira diferente. Subimos o Morro da Cruz, fomos lá na Silpoa, conhecemos as costureiras, eu me senti em casa, tudo que eu vi ali, né? A máquina de costura, as tesouras, as fitas métricas, eu conheço tudo isso. E olhando ali aquela história, eu fiquei extremamente comovida. Descemos o morro, e depois, num outro dia, ela disse, Cirlei, a gente precisa, era pandemia, né? Vamos no Morro da Cruz levar cestas básicas. E fomos. Estávamos na frente da PUC e de repente eu falei, Tainá, e ela, o que a gente pode fazer para dar mais luz para essas mulheres? Só dar comida e buscar um pedaço de tecido para levar para que elas possam criar alguma coisa não é o suficiente. E aí eu, nesse momento, fazendo um projeto com ela de carreira, né, como é que ela ia desenvolver o próprio negócio dela e tudo, eu falei, Tainá, mas por que isso também não é um negócio? Um negócio de impacto social. Ela já falava sobre isso, mas ela falava isso assim muito voltado para o social, o que ela poderia fazer para dar luz. Essa pergunta, todas as vezes que a gente se encontrava, essa pergunta vinha. E aí a gente passando ali na frente da PUC, eu falei, Tainá, eu acho que esse é o projeto, sabe? Assim, a gente precisa dar luz para essas mulheres. Quem sabe a gente não escreve um livro com essas mulheres. Mas essas mulheres, sendo elas as autoras do livro, né? São elas que vão falar da sua própria história. A gente fica nos bastidores organizando o livro, coordenando esse livro. E ela achou a ideia maravilhosa. Daí eu tinha um contato com a editora Líder, lá de São Paulo, e contei a história do Moda Alegre. Quando eu contei a história do Moda Alegre, a Andréa falou, né, que é a CEO da Líder, a Andréa Roma, ela falou, Cirlei, que baita projeto eu quero, porque nós temos uma série, que é a série Mulheres de Alto Impacto, de alta performance, que a gente conta as histórias das mulheres em todas as cidades da Federação Brasileira, e a gente ainda não tinha pensado o que a gente ia fazer no Rio Grande do Sul. Eu quero esse projeto sendo publicado pela nossa editora. Conversei com a Tainá topou, né? E aí a gente começou, assim, do zero, como é que a gente, o que a gente ia fazer, como é que a gente ia impactar. Um livro é muito caro, produzir um livro é muito caro, mas aí a Andréa deu a ideia da gente ter as embaixadoras, né?
E aí a gente pensou assim, poxa, mas que legal, de repente ter uma embaixadora para cada capítulo, apoiando, uma mulher apoiando outra mulher a se desenvolver, uma mulher podendo dar luz, né, proporcionar esse momento para que essas mulheres pudessem contar suas histórias. Cada dia mais a gente olha assim, moda alegre não é só o moda alegre da moda, mas assim, a moda é mostrar suas histórias, suas vulnerabilidades. É também moda a gente poder se juntar. Hoje em dia não é mais uma opção a gente olhar o todo, a gente olhar essas pessoas como parte nossa, né? O que acontece, o que impacta lá no Bom Jesus, no Morro da Cruz, no Mário Quintana, enfim, na Restinga, impacta em qualquer outro lugar de Porto Alegre e que impacta o mundo. Então, nós não podemos mais olhar as coisas de maneira separada, temos que olhar juntas. Encontramos nesse caminho parceiras maravilhosas que quando a gente começava a falar do projeto, nossa, quero estar junto, não, essa causa é minha também. E começamos então a trazer essas mulheres para fazer o Moda Alegre acontecer. Então é uma caminhada de mais de 2 anos, é uma caminhada dia após dia, a gente pensando como, o que pode fazer para dar mais visibilidade ao projeto dessas mulheres. Em São Paulo, hoje estou em São Paulo, eu morava aqui em Porto Alegre, mas hoje estou em São Paulo, para onde eu falo sobre o Moda Alegre, todo mundo quer falar junto, quer saber como é que faz para poder participar, se é possível levar o Moda Alegre para São Paulo. Fui a Belo Horizonte num projeto, né, da minha filha, que é artista e tudo, a Giovana, e lá nós estávamos com uma das pessoas assim que faz a moda no Brasil, o Ronaldo Fraga e a esposa dele. Quando a gente contou sobre o projeto, ela, nossa, quero saber mais sobre esse projeto. Ou seja, esse projeto é um projeto realmente que tem luz, que tem vida. Falar de mulheres, falar de moda, nesse sentido de que é moda, né, trazer as pessoas todas para o centro, né, a diversidade. Nós estamos na época da ESG, quer dizer que a gente já está há muito tempo, mas hoje trabalhando mais fortemente nessa questão da sustentabilidade do planeta, da sustentabilidade das cidades inteligentes, né, são as cidades que olham o que acontece nela, no seu entorno, e as cidades elas acontecem de fora para dentro. Então penso que a gente acertou muito de olhar para e acertar no sentido de missão, no sentido de causa, né? Olhar para esse projeto olhando para essas mulheres. E as histórias são lindas, são emocionantes, são impactantes e nos inspira a cada dia mais e nos dá muita força para poder pensar assim, quando é que vai ser o próximo livro, quando é que vai ser a próxima turma. A história é essa, eu estou envolvida todos os dias, eu e Tainá, a gente troca muito, né? Ela está à frente do projeto, porque ela é a visionária do projeto desde o início, e eu vim com essa história do apoio, né? De apoiar, de desenvolver com ela e de fazer com que realmente as trilhas possam acontecer e impacte o desenvolvimento dessas mulheres para que elas possam ter vida própria. Não é um projeto assistencialista, é um projeto realmente para que essas mulheres possam tocar suas vidas e elas não, de uma maneira, a olhar e dizer, tá, eu já tinha todo o meu talento e tudo que eu queria, mas agora eu já sei onde buscar. Ontem nós fizemos uma trilha voltada para empreendimentos, né, e para o que é o empreendedor, enfim. E o que nós trouxemos são coisas que elas já sabem, mas tem informações como, por exemplo, como é que eu faço para participar de uma feira? Como é que eu faço para poder ter uma carteira do artesão? De que maneira eu consigo fazer o meu